Bom dia! Vamos lá para o nosso segundo conteúdo de hoje. E hoje nós iremos falar e conhecer como se formaram as comunidades quilombolas. Vocês sabem como foram formados os quilombos? Vocês já ouviram falar sobre os quilombos? O Zumbi dos Palmares? Então vamos lá, livro de História, página 129. E vamos conhecer, não é? Essa história que faz parte do nosso Brasil. E é muito interessante que vocês leiam com atenção. Vamos lá. Na época da colonização do Brasil, no século XVI, os indígenas, eles não se prestavam àquilo que os portugueses queriam. A mão de obra subserviente e barata. Por isso, mais de 4 milhões de africanos de diferentes regiões da África cruzaram forçadamente o Oceano Atlântico nos porões dos navios negreiros, tá? Os navios negreiros eram embarcações que traziam os africanos para o Brasil e chegavam ao litoral brasileiro pelos portos do Rio de Janeiro, de Salvador, de Recife e de São Luís. Os escravizados, eles ficavam amontoados nos porões dos navios, muitas vezes presos por correntes sem se alimentar bem. Muitos morriam antes mesmo de chegar ao Brasil. Quando chegavam ao Brasil, o tratamento não era melhor. Muitos escravizados sentiam falta da África e por isso sofriam com o banzo. O banzo é uma doença provocada pela saudade da sua terra e de seu povo. Chegavam até morrer por não aguentar a solidão. Porque eles, quando eram escravizados, eles eram afastados de suas famílias. Os africanos, eles eram tratados como mercadoria pelos portugueses, pois serviam como mão de obra escrava, que aumentava o lucro da colônia portuguesa. Os escravizados acabaram se tornando peça fundamental para a qual os portugueses e os comerciantes brasileiros estavam envolvidos, já que os serviços prestados por eles eram do interesse de todos. As comunidades quilombolas, muitas pessoas escravizadas, elas fugiam das fazendas e das lavouras e se organizavam em comunidades cujas leis e regras eram feitas por eles mesmos. Assim nasciam as comunidades quilombolas, das quais o Quilombo dos Palmares foi a comunidade mais conhecida, tá? Então aqui, nós temos aqui um pouco sobre o Zumbi dos Palmares. Ele foi um homem que virou herói nacional por causa de sua luta a favor da igualdade. Esse foi Zumbi dos Palmares que defendeu até o fim o direito dos negros no Brasil colonial. Ele nasceu no Alagoas no ano de 1655 e dedicou a maior parte de sua vida a uma causa bem nobre: livrar os negros da escravidão. Então vocês irão fazer aí a atividade da página 131 e a atividade da página 132 de História, tá? Temos aí o primeiro: procure no dicionário e escreva abaixo o significado das palavras mão de obra e mercadoria. Segundo, escreva o nome dos locais em que navios negreiros aportavam no litoral brasileiro. Essa é a primeira questão aqui que a Pro leu antes, pede para vocês procurarem no dicionário. Mas quem não tiver dicionário em casa, vocês podem estar pesquisando no Google, tá? Então vamos lá para o segundo. Escreva o nome dos locais em que navios negreiros aportavam no Brasil, no litoral brasileiro. Vocês irão responder aí. O terceiro, observe a imagem de um navio negreiro e pinte o seu porão, onde os africanos escravizados eles eram trazidos. Depois descreva como era a vida dos escravizados dentro dele. Vocês irão pintar aí, não é, o porão do navio e depois escrever
como era a vida desses escravos dentro do navio durante essa viagem. Página 132, quarto. Circule no mapa abaixo as cidades onde estavam localizados os portos que recebiam os navios negreiros. Então temos aí, vocês vão olhar quais são as cidades que recebiam os navios, não é? É no litoral, tá? Vocês irão olhar e irão circular. Agora, depois de aprender onde ficavam os portos que recebiam os negros africanos, pesquise e descreva como era e onde se localizava o Quilombo dos Palmares. Porto seguro dos escravizados fugidos, tá? Vocês irão fazer aí a pesquisa. Cá no texto mesmo nós falamos, né, qual era o lugar de onde se localizava o Quilombo dos Palmares, para onde os escravos fugiam. Vocês irão pesquisar e irão responder, tá? O quinto, preencha a cruzadinha com as informações abaixo. Letra A, letra B, letra C e letra D. Letra A, doença comum entre os escravizados. Letra B, qual era a causa da morte de alguns escravizados? Continente onde vieram os escravizados. E letra D, uma das cidades que recebiam os navios negreiros. Então, boa atividade para vocês. Tenham um bom dia. E logo mais a gente vai se encontrar lá na escola no plantão de paz. Beijão, fiquem com Deus.